Gente, para começar a reflexão de hoje, eu queria compartilhar que alguns meses atrás eu li um livro muito legal que se chama Elimine a Pressa Definitivamente, que realmente foi um livro que marcou muito a minha vida. Ele me ajudou a perceber várias coisas que eu precisava dar mais atenção, várias coisas que eu precisava mudar. Esse livro, eu acredito realmente que ele foi um instrumento de Deus para mudar a forma como eu lido com os meus filhos, como eu lido com o meu cônjuge, e mesmo como eu vivo o meu relacionamento com Deus. Então surgiu a ideia de nós compartilharmos todo esse conteúdo tão importante numa série de mensagens, essa série de mensagens que nós estamos começando hoje, que se chama, o mesmo título dessa obra, Elimine a Pressa Definitivamente. Muitas das coisas que nós vamos falar nessa mensagem tá neste livro, então eu quero fazer essa menção. Mas nem tudo que nós vamos falar tá no livro. Assim como tem coisas que estão no livro que nós também não vamos falar aqui. Então muito bom seria se você pudesse ver todas essas mensagens e quem sabe ainda para aprofundar mais, ler esse livro tão importante do John Mark Comer. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é que pressa define o nosso comportamento atual, não é verdade? Se você pergunta para qualquer pessoa na rua como você tá, a grande maioria das pessoas vai dizer: eu tô bem, só tô correndo muito, só tô na correria. E é isso mesmo, parece que a gente sempre tá correndo bastante. E não me entenda mal. Eu sei que existem momentos na nossa vida em que a pressa ela é muito necessária. Sabe, por exemplo, os meus filhos, eles nasceram de madrugada. Então foi aquela cena de filme, assim, sabe? De bolsa rompendo no meio da madrugada, trabalho de parto acontecendo. Minha esposa teve trabalhos de parto super rápidos. Então ali era o momento da gente ter pressa para ir pro hospital. Mas o problema é que a pressa, a gente não está mais usando ela só nesses momentos pontuais onde ela é realmente necessária. A pressa, ela tem definido em muito o nosso comportamento todo. A pressa tem se tornado quase algo patológico, algo que tem dominado o nosso coração, nossa alma, que tem feito parte dos nossos relacionamentos, da nossa vida como um todo. Mas deixa eu explicar um pouquinho para você. Quando eu falo de pressa, o que eu estou querendo falar com isso? Pressa é justamente a sensação de que nós temos muito para fazer em pouco tempo. Então, para a gente conseguir dar conta de todo o volume de coisas que a gente tem para fazer, a gente precisa fazer tudo rápido, tudo logo. Isso é pressa. Então, eu preciso fazer apressado para dar conta de tudo aquilo que eu tenho para fazer. E aí você percebe como justamente a pressa, ela tem realmente nos identificado, né, representado o nosso estilo de vida atual. Mas será que essa pressa patológica, essa pressa que tem dominado os corações, está fazendo parte da sua vida? Você se sente representado por ela? Deixa eu dar para vocês alguns sinais de que essa pressa faz parte da sua vida. Primeiro delas, sentir-se ansioso e pressionado pelo tempo. Aquela sensação de, será que eu vou conseguir dar conta de fazer? E você fica calculando tudo que você tem para fazer no dia, na semana, no mês, e você se sente pressionado com medo de que não vai dar tempo de fazer tudo. Isso é um sintoma de pressa. Aliás, pressão, pressionar e pressa tem exatamente a mesma raiz semântica, não é à toa, porque são palavras conectadas. Quer ver uma outra? Ficar irritado com qualquer tipo de atraso. Você se sente tão pressionado pelo tempo que qualquer atraso, por menor que seja, te deixa irritado, te deixa brabo. Sintoma de pressa. Outra, trocar de fila do supermercado ou trocar de faixa no trânsito pela sensação de que a outra anda um pouquinho mais rápido. O que na maioria das vezes não dá certo, você sabe, né? Porque assim, a faixa que a gente acabou de sair é aquela que começa a andar. Mas mesmo quando dá certo, o que a gente ganha nisso? A gente ganha segundos, isso faz diferença? Para e pensa, vê se esse comportamento ele é realmente lógico. Sintoma de pressa. Outro sintoma de pressa, fazer tantas atividades ao mesmo tempo que você acaba esquecendo de uma, né? Por causa da pressa, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo para dar conta e frequentemente a gente faz com menos qualidade e acaba esquecendo alguma coisa. Sintoma de pressa. Ou ter dificuldade de ouvir com atenção uma pessoa. Ou quem sabe até ler um livro. Porque enquanto a gente está ouvindo, enquanto a gente está lendo, a gente está pensando em todo o resto que a gente ainda precisa fazer. Tudo isso é sintoma de pressa. E aí, a pressa está fazendo parte da sua vida?
Mas agora eu tenho mais uma pergunta e ela é muito importante. Será que a pressa tem nos feito bem? Vamos parar um pouquinho e pensar, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Deixa eu fazer a minha meia-culpa aqui pra vocês. Eu tenho plena convicção de que os meus piores momentos como pai, os momentos em que eu mais fui rude desnecessariamente com os meus filhos, o momento em que eu mais perdi oportunidades de educá-los, de ensiná-los, de guiá-los, foi quando eu tava com pressa. Não foi. Não é com você também? Os meus piores momentos como cônjuge foi quando eu estava com pressa, onde eu deveria talvez ter sentado, ouvido a minha esposa, me conectado com ela, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu estava com pressa. Eu tenho plena certeza de que a pressa tem sido um dos maiores venenos para qualquer tipo de relação que nós tenhamos. Não só isso. Aqui no vídeo de abertura da nossa série de mensagens, a gente usou uma frase do Sêneca que diz que a ansiedade é a irmã da pressa. A pressa, ela está muito ligada com a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes males da nossa época, assim como a pressa também. E não é à toa, porque a pressa faz com que a gente fique o tempo inteiro calculando o que a gente precisa fazer, se sinta pressionado, como a gente falou antes. Isso tem nos adoecido emocionalmente. Aliás, no livro Sociedade do Cansaço, o filósofo Byung-Chul Han, ele lista coisas que têm nos adoecido emocionalmente hoje. E ele fala, uma das coisas é o excesso de coisas para fazer, o excesso de estímulos, o excesso de atividades. A pressa. Então, gente, a pressa tem nos adoecido emocionalmente. A pressa também faz mal para nossa saúde física, porque tem muita gente que sabe que fazer exercício físico é importante. Mas por que não faz? Por que não tira um tempo de ir na academia, se exercitar? Porque não dá tempo, porque está muito ocupado, porque está com muita pressa. A gente sabe que se alimentar bem é importante, mas por que a gente não tira o tempo de almoçar bem? Porque a gente está correndo no meio do dia, a gente está com pressa. Então pressa tem feito mal para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional e para os nossos relacionamentos. E para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. Olha só, certa vez dois grandes nomes da espiritualidade cristã estavam conversando. Sabe aquela conversa de duas grandes mentes que você gostaria muito de estar junto, poder ouvir? É uma dessas conversas. Um deles, chamado John Ortberg, ele pergunta para o outro, Dallas Willard, o que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? Repara que pergunta importante. O que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero ser? E o Dallas Willard responde, elimine a pressa da sua vida. E eles conversam um pouquinho sobre a pressa, sobre os males dela, e aí o John Ortberg pergunta para o Dallas Willard, mas e o que mais? E ele responde, não, mais nada. Tudo que você precisa fazer é eliminar a pressa. E aí ele acrescenta dizendo, a pressa é o grande inimigo da vida espiritual da nossa época. Uau! Percebe? A pressa tem sido um dos maiores venenos para a nossa vida com Deus. Por que as pessoas não buscam mais a Deus? Por que elas não oram mais? Talvez não estão lendo a Bíblia? Por que elas não se conectam mais com Deus? Pressa. Pressa. A Corrie ten Boom, uma grande autora cristã também, certa vez ela disse o seguinte, se o diabo não puder fazer você pecar, ele vai mantê-lo ocupado. Que frase forte, né? Nossa, que frase forte. Ela está dizendo basicamente que o pecado e a ocupação ela acaba tendo um papel muito parecido na nossa vida, nos desconecta de Deus. Sabe, às vezes quando a gente pensa no diabo, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com essa ideia, mas só acompanha esse raciocínio comigo. Quando a gente pensa no diabo, muitas vezes a gente imagina que ele vai surgir na nossa vida com grandes tentações para nos desviar de Deus, coisas astronômicas, grandes escândalos. Mas quando a gente lê pela Bíblia e na espiritualidade cristã, o diabo ele é muito mais sutil e esperto. E o que a Corrie ten Boom aqui está dizendo é que talvez muitas vezes o diabo vai aparecer na sua vida, na minha vida, numa mensagem de texto bem na hora que você quer orar. Talvez o diabo vai surgir na sua vida bem como um outro convite, quem sabe para jogar futebol no momento que você tinha separado, para talvez estar com uma comunidade cristã, adorando a Deus de alguma forma. Assim ele vai nos desconectando de Deus, de uma forma muito sutil. Ou a gente está muito ocupado para buscar Deus, ou cansado demais, porque a gente estava ocupado antes. Então, olha só, essa frase do John Ortberg, eu acho que ela resume muito bem o que a gente está vendo até agora. Ele diz assim, ó, para muitos de nós, o grande perigo não é renunciarmos à nossa fé, virarmos ateus, desistirmos de tudo, não é.
é ficarmos tão distraídos e apressados e preocupados que vamos nos contentar com uma versão medíocre da fé. A gente está tão distraído, tão ocupado, tão cansado, que Deus normalmente sempre acaba ficando em segundo plano, e a gente vai construindo ou cultivando um relacionamento com Deus que não é muito vibrante, que não faz muita diferença na vida, o que faz com que a gente deixe esse relacionamento com Deus cada vez mais pro lado. E a gente, não é que a gente vai abandonar a fé, mas a gente vai se contentar em viver com uma fé medíocre. Poxa vida, isso pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo contigo. Mas essas ideias que nós vimos aqui, elas não são nenhuma novidade, não é uma grande descoberta. Vamos voltar para Jesus, onde a fé realmente cristã, ela começa. Voltar para Jesus. Jesus, certa vez, vai visitar 3 amigos muito queridos, Lázaro, Marta e Maria. E não é fácil receber Jesus, porque onde Jesus vai, pelo menos vão 12 no mínimo, marmanjões junto com ele, então tem que receber 13 pessoas. Então imagina como essa família também estava atarefada, e uma delas em especial, a Marta, o relato bíblico fala que ela estava correndo de um lado para o outro, apressada, tentando dar conta de tudo que ela tinha para fazer. Ela tinha muita coisa para fazer, para receber sua visita em pouco tempo, então ela estava muito apressada. Chega um momento que ela percebe que a sua irmã Maria, que deveria estar lhe ajudando, ao invés de ajudar, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Aí a Maria fica tão indignada a Marta fica tão indignada com a Maria, que ela interrompe Jesus e diz: Mestre, não te importas que eu esteja aqui com todo o trabalho e a minha irmã esteja aí sem fazer nada? E aí, imagina, né? Marta espera que Jesus vai dar uma bronca na Maria, o que eu também esperaria. A reclamação, vamos ser sinceros, ela é justa. Mas Jesus surpreende. A resposta dele surpreende demais. Ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está com muita pressa. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Jesus está dizendo aqui: peraí, Marta. Peraí, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, a pressa justamente pode te separar das coisas mais importantes e essenciais da vida. Você percebe? Ó, você está preocupado e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Justamente o que você está deixando passar. Ou seja, a pressa pode te afastar, te desconectar das coisas mais essenciais da vida. Outra coisa que Jesus aqui está nos ensinando é que a pressa é uma grande inimiga da espiritualidade, o que muitas vezes nos impede de estarmos aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para a nossa vida, reabastecendo a nossa alma, reabastecendo o nosso coração, é justamente a pressa. A pressa. Mas não é só aí que Jesus fala isso. Jesus certa vez usa uma metáfora muito bacana no seu ensino, comparando aquilo que Deus nos diz, a orientação, a salvação que vem de Deus, a palavra de Deus, com uma semente. E a maneira como nós recebemos essa semente, ele compara como solos, né? Assim, por exemplo, a gente pode receber bem, isso significa que nós somos um solo fértil nesse sentido, né? E ele fala que também, às vezes, o que Deus nos fala, a palavra de Deus pode cair num solo espinhoso. O que é esse solo espinhoso cheio de ervas daninhas? Ele fala assim, ó, as sementes que caíram entre os espinhos representam outras pessoas que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Olha só, o que muitas vezes vai fazer com que a gente ouça aquilo que Deus diz, mas a gente não vai ter fruto, isso não vai frutificar na nossa vida, isso não vai fazer diferença na nossa vida, é que a gente está preocupado demais, correndo demais, fazendo coisa demais. Então, o que muitas vezes vai fazer com que a palavra de Deus não seja frutífera na nossa vida é a pressa. Pegando justamente essas ideias de Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 4:11, olha só, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Você quer viver com Deus, quer que isso faça diferença na sua vida, você quer que isso dê frutos no seu coração, você tem uma tarefa. Esforce para viver uma vida tranquila. Ninguém consegue viver com Deus com pressa. Ninguém consegue viver no reino de Deus com pressa. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Daqui eu quero tirar o primeiro princípio, é um princípio muito simples, mas extremamente necessário para a sua vida, para a minha. Lute contra a pressa.
Sabe, eu sei que nesse momento você deve estar pensando, ah, Jorge, mas isso não é possível, a gente vive num mundo muito apressado, não tem o que fazer. Deixa eu contar pra vocês que quando eu comecei a ler um pouco mais, pesquisar, entender essa questão da pressa, eu tinha exatamente a mesma impressão. Eu sei que não parece, mas a vida de pastor, ela é muito dinâmica, ela é muito corrida se a gente deixa. A vida de todos nós, a minha vida também era assim. E também eu pensei, mas não tem como. E quando eu comecei a colocar a pressa no meu radar, comecei a ver os males dela, comecei a ver onde ela estava presente na minha vida, eu consegui perceber muitos momentos e coisas que eu poderia fazer sim para diminuir a pressa na minha vida. Sabe, eu quero dizer pra vocês, assim, abrindo o coração, eu era essa pessoa de que estava sempre apressada, que ficava braba quando alguém caminhava devagar na minha frente na calçada, especialmente quando eram duas pessoas conversando, eu não tinha como passar, eu ficava pensando, como é que essas pessoas não reparam que quem tá atrás pode estar com pressa? Eu era essa pessoa que trocava de fila no supermercado, de faixa no trânsito para andar segundinhos mais rápido, quando funcionava. Eu era essa pessoa que às vezes apressava os meus filhos para sair de casa, às vezes até inclusive no dia de folga. E eu não estava percebendo o quanto isso estava adoecendo a minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a ver isso, colocar no horizonte e ver a pressa como uma inimiga, não como uma aliada na maioria do tempo, não todo, mas na maioria do tempo, eu comecei a perceber momentos em que eu podia tirar ela. Momentos em que eu poderia deixar meu celular de lado. Comecei a pegar momentos onde eu conseguia aquietar meu coração para ter um momento com Deus, para ter um momento com aquilo que realmente importa na vida. E eu tenho certeza de que se você ligar o seu radar, colocar a pressa nele, pensar um pouco, você também vai ter momentos em que você vai ver que você pode tirar a pressa da sua vida. E aos poucos essa roda vai começar a girar mais devagar. E você vai ganhar muita qualidade de vida. Lute contra a pressa. Mas tá, eu sei. Eu sei que talvez nesse momento a gente fique se perguntando assim, tá, mas como, né? O que eu posso fazer para lutar contra a pressa? Bom, às vezes a gente vai pensar de que a solução é mais tempo. Eu já tinha um amigo meu que dizia certa vez assim, mas se eu tivesse um dia mais na semana onde tudo parasse, menos eu, aí eu daria conta das coisas, né? Teria que tudo parar, menos eu. Aí eu conseguiria dar conta das coisas. Será que isso resolveria o nosso problema? Vamos imaginar, você ganhou mais um dia inteiro na sua semana. Você ia usar esse dia para desacelerar, para ganhar qualidade de vida, para descansar, para aproveitar as coisas essenciais? Sabe o que a gente ia fazer? Nós íamos colocar mais um curso, que a gente sempre quis fazer. A gente ia colocar mais uma atividade. A gente não ia conseguir dizer não para mais um convite, para mais um compromisso, para mais uma coisinha, porque agora cabe. E eu vou garantir para vocês, em pouco tempo, a nossa vida teria tão corrida quanto antes. Por isso, deixa eu dizer para vocês, isso que é muito importante, central, grava na sua vida. A solução para pressa não é mais tempo. A solução para pressa é um outro estilo de vida. Uau! Mas que estilo de vida? Jesus, certa vez, ele fala o seguinte, olha só. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Apesar de Jesus aqui não usar a palavra pressa, eu acho que essa expressão simboliza bem os apressados, né? Sobrecarga, tem mais coisa para fazer do que a gente dá conta, por isso a gente tem que correr. E cansados, a gente cansou. A gente chega no final de semana morto, cansado, não tem vontade de fazer nada. Então venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os apressados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha só. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O que Jesus está dizendo aqui? Quando ele fala venham a mim, ele não está só dizendo para a gente ir na igreja, cai lá. Não é isso. Vir a mim, quando ele falava sempre para as pessoas venham, ele normalmente estava convidando as pessoas para serem seus discípulos, seus seguidores. Era o convite que um rabino da época fazia. Vem e me segue. Então, quando ele está dizendo venham a mim, ele está dizendo, ei, se você se tornar um meu discípulo, um seguidor meu, alguém que realmente vive comigo e tenta ser igual a mim, alguém que tenta desenvolver o meu estilo de vida na sua vida, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar calma. Você vai encontrar tranquilidade. Olha só.
E aí ele fala do jugo, né? O que é o jugo? Jugo era algo que a gente colocava, que na agricultura se coloca em cima de um animal de carga, tipo um boi, e conecta ele com um arado, conecta o boi com uma carroça. Então é alguma coisa que você conecta no animal de carga com a carga. Jugo. Na época de Jesus, a interpretação que um rabino dava da lei, dos princípios de Deus para a vida, era chamada de jugo, ou seja, é a forma como ele encarava os princípios de vida de forma que a gente pudesse lidar com a carga da vida. O que Jesus está dizendo é que se nós formos seus discípulos, a maneira como nós vamos lidar com a carga da vida, com a pressão que nós sentimos na vida, vai se tornar mais leve. E isso tem muita lógica. Perceba o seguinte, quando você olha para a vida de Jesus nos evangelhos, você não vê um Jesus apressado. Jesus tinha todos os motivos para ser apressado. Ele tinha que salvar a humanidade inteira, tinha que salvar o mundo em pouco tempo. Ele tinha todos os motivos do mundo para ter pressa. Mas você não vê isso nele. Jesus tinha momentos de calma, de tranquilidade. Jesus tinha momentos em que ele tirava para ter uma refeição demorada e tranquila com alguém que precisava. Jesus frequentemente era interrompido por pessoas, seus planos mudavam, mas ele não se irritava com isso. Se você imagina aqui a vida de Jesus, você imagina muita coisa, mas você não imagina alguém apressado, estressado, irritado. Não. Apesar de ter todos os motivos do mundo para isso. É isso que Jesus está dizendo. Se você viver como eu vivo, você vai viver dessa forma. Aqui vem o segundo princípio, então. Viva o estilo de vida de Jesus. Tá bom, mas nesse momento, você deve estar pensando assim, tá, Jorge? Mas eu já sou um discípulo de Jesus há muito tempo e eu ainda me sinto apressado, cansado, sobrecarregado. Eu entendo, eu acho que essa é a realidade de muita gente. Mas eu queria que você entendesse uma ideia aqui. Sabe, tempos atrás a gente teve as Olimpíadas, né? E eu fiquei muito fascinado de ver aqueles atletas correndo, se esforçando, superando seus limites, ficava muito admirado com eles, ficava imaginando como é que eles conseguem ficar bem numa bermuda de lycra, né? Isso é uma façanha impressionante. E eu pensei assim, poxa, eu queria ser assim também, queria ser um atleta, queria ter essa disposição, essa vontade, queria ter essa garra, queria ter esse pique, queria ter esse preparo físico. Mas por que eu não sou um atleta? Porque a hora que os caras vão dormir, sei lá por 9 horas da noite, eu ainda quero ver um seriado tomando um vinho com a minha esposa. A hora que os caras acordam cedo lá pra treinar, eu quero tomar um cafezinho, tranquilo, me preparando para um novo dia, acelerando devagar. Enquanto os caras cuidam todos os dias, diariamente, da sua alimentação, eu dou as minhas escapadinhas. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É uma ideia muito simples. Eu quero, sinceramente, o resultado de um atleta, mas eu não quero o estilo de vida de um. E aí é um grande problema. E isso é importante porque na vida com Deus, muitas vezes a maioria das pessoas tem a mesma coisa, elas querem o resultado de uma vida com Jesus. Querem viver uma vida com paz, com calma, com tranquilidade, querem ter a serenidade que Jesus tinha quando enfrentava um problema, querem ter o coração tranquilo que Jesus tinha quando sofreu uma injustiça ou quando ele era traído por alguém. Querem viver a vida como Jesus viveu, mas não querem viver o estilo de vida de Jesus. Não vai dar, não vai funcionar. Não tem como. E muitas vezes os cristãos acabam se acomodando em viver de uma forma média o estilo de Jesus. Não, eu vou ser um seguidor de Jesus em algumas áreas, fazer algumas coisas. Mas aqui, por exemplo, na área da pressa, não. Aqui eu vivo do jeito que eu quero. Aqui eu quero viver da forma... Não. Eu acredito realmente que no discipulado de Jesus a gente não consegue muito um meio termo. A gente tem que entrar pra valer nisso. A gente tem que tentar ser como ele em todos os aspectos da nossa vida. E aí, eu tenho muita convicção, se você realmente comprar essa ideia, se você realmente, não, eu vou buscar estar com Jesus, ser como Jesus, aos poucos você vai eliminar a pressa da sua vida. Então, o que é viver o estilo de vida de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? Eu coloquei aqui 3 pontos que são importantes. Você precisa estar com Cristo, viver com Ele, ouvir da sua palavra, estar em comunidade, adorar a Deus junto com outras pessoas. Você precisa ser como Jesus, buscar esse estilo de vida. E você precisa fazer o que ele faria se fosse você. A ideia é assim, né? O que Jesus faria se ele vivesse na minha época e estivesse no meu lugar, né? No meu caso, eu perguntaria o que Jesus faria se ele fosse um pastor do século XXI que tivesse uma esposa e 2 filhos vivendo numa cidade grande de Santa Catarina.
Eu sei que isso às vezes requer um pouco de interpretação, mas é isso. Imagina o que Jesus faria se ele fosse você. Tente viver dessa forma diariamente. E você vai ver uma grande transformação na tua vida. Bom, dito isso, a gente tem 3 pontos. Lute contra a pressa, viva o estilo de vida de Jesus, né? E agora eu quero um terceiro ponto. O primeiro passo. Gente, tem muita coisa que a gente pode falar do estilo de vida de Jesus que a gente deveria imitar para nós vivermos sem pressa. Inclusive, as próximas 3 mensagens dessa série vão ser exatamente nessa linha. Vão ser 3 hábitos que Jesus tinha que são indispensáveis para nós vivermos sem pressa, que a gente precisa aprender e praticar. Provavelmente você não conhece ou não tem levado muito a sério esses hábitos. Então, não perca as próximas mensagens. Nós vamos ver 3 hábitos indispensáveis que Jesus tinha para nós vivermos sem pressa. Mas hoje eu quero dar para vocês o primeiro passo. Jesus, em João 15, ele falou para os seus discípulos: sem mim, vocês não podem fazer nada. Com isso, Jesus não queria dizer que sem ele os discípulos não poderiam fazer absolutamente nada. Não, os discípulos podiam fazer muita coisa sem Jesus. Mas uma coisa os discípulos não conseguiriam fazer sem ele. Não conseguiriam ser seus discípulos. É isso que Jesus está falando. Sem mim, vocês não vão conseguir viver como eu vivo. Sem mim, vocês não vão conseguir viver o meu estilo de vida. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Opa! Então, a gente entendeu aqui o primeiro passo. Se eu quero viver o estilo de vida de Jesus, ele precisa estar na minha vida. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu vou fazer disso talvez 1 semana, 2, e daqui a pouco eu já desanimei, já perdi a força, já perdi o pique. Não vai dar. Então a primeira coisa é garantir que Jesus está presente na minha vida. Tá, mas como é que isso acontece, Jorge? Bom, a Bíblia vai nos ensinar que nós nascemos para viver conectados a Deus. Mas desde que os nossos primeiros pais decidiram romper esse relacionamento, porque queriam viver a vida do seu jeito, desde que os nossos primeiros pais decidiram romper esse relacionamento, porque queriam viver um projeto de vida autônomo, onde seriam donos dos próprios narizes, nós estamos desconectados de Deus. E a força, a sabedoria, o amor que deveria vir na nossa vida através de Cristo não vem. Através de Deus não vem. E o que a Bíblia ensina é que não tem nada que a gente possa fazer que vai restaurar esse relacionamento, que vai fazer com que esse relacionamento de novo funcione. A gente pode se esforçar para ser bom, a gente pode se esforçar para fazer as coisas certas, mas isso não vai consertar o relacionamento e não vai restaurar a vida de Deus em nós. Mas um dia o próprio Deus entra na história. Eu acho que uma das maiores provas de amor que uma pessoa pode dar para alguém é dedicar tempo, né? Um pai que senta na sala e tira um tempo para brincar com seus filhos. Um marido que para tudo para ouvir a sua esposa. Uma das maiores provas de amor que a gente pode dar é dedicar tempo para alguém. Mas Deus vai além disso, Ele não só dedica tempo, Ele abre mão de uma eternidade. Uau! Deus abre mão da eternidade, se esvazia do seu poder e da sua glória para se fazer um ser humano e vir até nós. Nos ensina coisas magníficas, como a gente acabou de ver agora, mexe com pessoas poderosas e acaba sendo condenado à morte. Mas esse Deus homem, chamado Jesus, quando morre por nós de alguma forma, isso fazia parte de um plano muito maior, para cancelar a nossa dívida, para pagar a nossa conta, para nos reconectar com Deus, para nos trazer perdão e salvação. Uau! E aí sim, crendo nesse Jesus, entendendo que não é o que eu faço que me salva, mas o que Ele faz, e agora me rendendo a Ele, dizendo a verdade, eu não posso viver um projeto de vida meu, autônomo, sozinho, sem Deus, tentando dar conta da vida sozinho. Eu quero viver a vida que Deus me dá, eu quero viver como Ele quer que eu viva. A gente chama isso de você receber a Jesus como teu Salvador, porque você reconhece que é Ele que te salva, não você mesmo. E como teu Senhor, porque agora a palavra final na tua vida e nas tuas decisões não é sua, é dele. Isso é receber Jesus na sua vida. E se você faz isso, Jesus fala que o seu Espírito vai viver em você. E aí sim, tudo isso que a gente viu do estilo de vida de Jesus, aos poucos, vai se tornando possível. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas aos poucos começa a ser possível, porque a gente não está mais indo na nossa própria força, mas na força de Deus. Sabe, a gente fala assim, imagina que alguém diz pra você assim, ó, pinte um quadro que nem o pintor Van Gogh. Você vai dizer nunca, impossível, não tem como, nem em 1 milhão de anos. Mas se de alguma forma fosse possível que o espírito de Van Gogh estivesse em você, quem sabe com o tempo,
você ia aos poucos melhorar nisso. O Espírito de Jesus vive em você através da fé em Cristo, através dessa decisão de deixar Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a partir disso, viver o estilo de vida dele se torna possível. Esse é o primeiro passo. Renda seu coração a Jesus. Decida deixar Ele entrar na sua vida como Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso. Se você já fez e se distanciou, refaça esse compromisso. Mas esse é o primeiro passo. E aí? A pressa tem definido o teu estilo de vida? Quanto a pressa tem prejudicado teus relacionamentos, tua saúde emocional, tua vida com Deus? Seja sincero. Eu queria que você decidisse algumas coisas na sua vida para realmente as coisas mudarem. Primeiro, lute contra a pressa. Veja ela como um inimigo, não como um aliado, pelo menos na maior parte do tempo. Coloque ela no teu radar e perceba momentos onde você pode eliminá-la da tua vida. E você vai ver algumas coisas que sim, é possível fazer. Segundo, e eu acho o mais importante, aceite o que Jesus fez por ti na cruz. Renda sua vida a Ele e viva como seu discípulo. Isso é o mais importante. Pense nisso e esteja junto com a gente para a segunda reflexão dessa série de mensagens. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!